Bora testar? Olá, meu nome é Paty. A gente está precisando agora entrar num assunto muito sério. E eu acho que os andamentos do Brasil nesse começo de ano indicam que a gente precisa falar muito seriamente sobre tráfico humano. Agora, como fugir da plataforma tentando limitar as suas palavras? A gente tem que usar código. Então, para pedo, feli, a gente fala pedo só. A gente fala pedo, a gente fala desviver, a gente usa todas essas maracutaias. Porque acaba que você... as plataformas, no intuito de proteger as pessoas desse tipo de conteúdo, também protegem a informação, ou seja, a gente fica numa situação de não saber. E isso é bem, bem ruim. O que aconteceu? A gente está há cerca de 35 dias dessas crianças de Bacabal sumidas. Eu estou acompanhando isso desde o primeiro dia e eu acho que não vai ter fim. Porque eu lembro de acompanhar o caso da Madeleine McCann e não teve fim até hoje. Em algum momento as pessoas vão parar de falar sobre isso e pode ser que voltem a falar depois de alguns anos. Lembra daquele caso? Mas aí já foi tarde demais, a gente não tem nem como rastrear mais nada, de vivo ou de morto, sabe? Essas crianças sumiram no quilômetro de São Sebastião dos Pretos, no dia 4 de janeiro. Entraram no mato. Alguns relatos dizem para buscar maracujá, outros simplesmente para cortar um atalho para chegar até a casa do pai, do mais velho, que é o primo Cauã, que foi encontrado no dia 7. A Isabela e o Alan, eles estão sumidos até hoje. Hoje é dia 11 de fevereiro. Então, desde o dia 4 de janeiro, essas crianças estão sumidas. A polícia e a Secretaria de Segurança vêm a público e dizem que a possibilidade maior é que estejam sumidas na mata. Já foi bombeiro, polícia civil, trilheiros, resgatistas, polícia militar, os locais, voluntários e agora a PF. Tá todo mundo junto. O Unicef já esteve lá. E nenhum rastro dessas crianças. Comidas não foram por animais, porque teria vestígio, e eram 2. Não há vestígio de sangue, não tem nada. Então, para onde elas foram? Se alguém acredita em nave extraterrestre, esse é um bom princípio, é até uma boa temática. Mas aqui a gente está falando sério. Existe um rastro delas que dá no rio. E o rio desemboca em todos os lugares do mundo. Uma vez lá, no Mearim, você vai para o oceano, se tiver uma boa condução, e acabou. As crianças vão lá para cima, ninguém nunca mais vê, e ninguém nunca mais vai falar. E enquanto isso, começou o carnaval em Bacabal. E enquanto isso, a gente teve escândalos de Epstein lá de fora do nosso país. Mas, cara, os escândalos do Brasil, acho que não perdem pra ninguém. Porque, falando com muita sinceridade,
esse piloto que foi preso ontem, ele estava agindo por volta de 10 anos, mais ou menos. Está tudo sendo esclarecido muito agora. A investigação começou em outubro/novembro do ano passado. E a investigação se chama Apertem os Cintos. Apropriado. E ela começou por conta de uma mãe que viu fotos da filha em poses sensuais, a filha de 14 anos, e achou estranho e procurou o DHPP para tentar obter informações, e acabou descobrindo, rastreando esse cara, chegou nesse cara e ele fez várias vítimas. Então o que se teve ontem foi a prisão desse cara em pleno voo. Ele é piloto. Antes do voo acontecer, ele foi retirado. E como ele vem agindo há 10 anos mais ou menos, o que a gente imagina? De uma família só, haviam 3 crianças, que na época tinham 10, 12, 14. Ele abusava dessas crianças virtualmente, mas também chegou fisicamente, porque a avó marcava encontros com essas crianças num motel com ele. Então, assim, no início havia venda de fotos, venda de vídeos e venda de corpos. E são cerca de 8 anos, salvo o melhor juízo, porque ainda está no começo de investigação, que essas crianças foram abusadas por esse cara. E não foram só essas, até o momento foram cerca de 7 vítimas que foram identificadas, que foram abusados, menores de idade, abusados por esse cidadão de 5ª categoria. E a avó que vendeu também, vendeu, obviamente, as crianças, ela também foi presa. Há relato de que a mãe de uma das crianças, de outras crianças, também foi presa, mas aí eu já não peguei muito essa parte, eu não sei exatamente qual caso. Uma das vítimas, não sei exatamente de qual núcleo, ela está no hospital bem ferida. Ela foi violentada, né? Estupro. E também bem machucada fisicamente. Psicologicamente não dá nem para medir quanto que essas crianças vão precisar de apoio. O caso esse cara passou batido pela família. A mulher ficou em estado de choque porque nunca imaginou que o marido fizesse uma coisa dessa. Os filhos ficaram em estado de choque. Então qualquer um é suspeito hoje em dia, até que ele se prove inocente. Então não dá para você chegar a confiar teu filho no vizinho porque o vizinho é maneiro. O vizinho é maneiro, vou deixar meu filho aqui para eu poder ir no mercado. Cara, não dá. Você não tem como garantir a índole de uma pessoa, às vezes nem dormindo com ela. Então, como é que é por isso que eu quero ligar o caso de Bacabal agora, fazendo esse link como? Se um camarada consegue enganar a esposa por mais de década e fazia esse tipo de utilização de menores, imagina a rede que tem de pedo espalhada na internet, não só de consumo de fotos, imagens e consumo real de crianças e adolescentes. Aqui no Brasil a gente está encontrando esse tipo de situação que está expandindo, de acordo com as investigações. Sempre existiu, mas expande o olhar, né? A gente consegue imaginar quando a gente vê, porque quando a gente não vê, a gente acha que não existe. Agora, a hipótese, então, desses pequenos terem sido levados por um agenciador de uma rede dessas é absurdamente grande. E parece que não há uma investigação direcionada para isso, porque, segundo o delegado
indicado para dar entrevista ontem, indicado pelo secretário de Segurança de Bacabal, ele disse que a principal linha ainda está perdida na mata. Trabalha com outras linhas, mas não são prioridade. Tráfico de humanos é muito sério e muito real. Seja para usar para pedo, órgãos ou adoção ilegal. Ou outro tipo de barbaridade quaisquer que você pode colocar nessa aba. Crianças vulneráveis são muito melhores. Crianças pobres que são de um quilombo, que em algum momento não vai dar nada, porque eu acho pouco provável que eles façam isso dentro de condomínios luxuosos. Vai dar muito na pinta. Pode acontecer, mas a frequência é menor, eu acredito. Existe mais gente vigiando, nessa hora aparece muita câmera, né? E isso é extremamente grave. Então a orientação é não aceitar bala, não aceitar comida estranha, não aceitar bebida em festa, porque isso é de criança e adulto, tá? Maldade, ela não tem muito limite não, ela vai de 0 a 100. A gente viu o caso da Daiane, que foi morta no subsolo. Essa família de cachoeirinhas que desapareceu, obviamente foi um homicídio triplo ali. A gente já pode até cantar essa bola. Então assim, por qualquer razão estão matando. Estão matando por causa de chiclete jogado na cara. Estão matando gente, estão matando bicho. Então por tudo se mata. E às vezes você não fez nada. E você pode sofrer isso. Porque você não fez nada. Então, assim, a atenção tem que ser muito redobrada. Onde eu vou, com quem eu vou. Qual é o núcleo que eu estou indo. Esse núcleo tem tais pessoas. E o que eu tenho que fazer é uma rede de proteção. Eu tenho que dizer para pelo menos 2 pessoas diferentes, de diferentes localizações, estou em tal lugar, com pelo menos uma pessoa que você tá, com fulano. Para você, não é para monitorar você, é para monitorar o que alguém pode fazer com você. Então assim, fulano sumiu. Quem era a rede de proteção dele? Tal. Eu estava aqui falando com ele, era 3 da manhã, mandou mensagem. Às 5 da manhã não mandou mais. Né? Isso facilita bastante na hora de uma investigação, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas enquanto isso, tentar se proteger ao máximo, proteger os menores. Assim, os menores sob a nossa tutela, a gente tem que tentar evitar contato com o máximo de pessoas possível, infelizmente. A gente não está mais na época de carrinho de rolimã, jogar bude. Infelizmente essa época passou. Agora a qualquer momento você pode ser subtraído da sociedade e, como eles dizem, desaparecer. Eu gosto muito quando a Carla Albuquerque fala que desaparecer é um termo que ela não gosta, porque na verdade a pessoa ela só desaparece quando ela quer ir embora. De resto ela é desaparecida, né? Mas a qualquer momento você pode ficar feliz. Então esse andamento das crianças de Bacabal está suspenso até o momento. A gente fica aguardando novas informações. O caso do piloto está preso. A avó está presa e uma outra mãe está presa. E essas denúncias elas têm que ser cada vez mais feitas e mais elaboradas. Então a gente não pode parar nunca de tentar conscientizar as pessoas que elas precisam denunciar essas tralhas da sociedade,
esses pedaços de carne podre que circulam na sociedade e acham que tem alma, porque não tem. Essa gente não tem alma. E silêncio geralmente prejudica só a vítima. Então, tem que falar. Mesmo que tenha passado 10 anos, fala. Se encontrou o cara na rua, fala, expõe ele. Bota a cara. E se protejam, porque os tempos são difíceis. E a gente volta com outras atualizações. Obrigada.